Vamos lá. O culto dessa noite, ela vai falar sobre fraquezas, tá? Na verdade, essa mensagem, ela é uma continuação de uma lição que nós estávamos abordando em sala. Então, assim, os jovens vão passar um papel para vocês, e assim, não existe papel ungido, nem nada disso daqui não, tá, irmãos? É só para que vocês entendam a mensagem. Ela vai falar sobre fraquezas, né? E como o inimigo, ele trabalha em nossas vidas. O que eu queria que você fizesse? Que você pegasse esse papel e deixasse com você durante a semana. E que a partir de agora, em tudo que a gente vai estudar, em tudo que a gente vai ler, o que a gente vai aprender, que você começasse a refletir, pensar nas suas fraquezas. O que você tem sido mais afligido? O que o inimigo tem te afligido? Eu sei as minhas, né? Então eu peço que você pegue esse papel e fique com você durante a semana. E eu quero que você escreva as suas fraquezas. Eu quero que você reflita no que você mais tem caído. E aí eu peço que você ore por isso. Porque hoje a gente vai falar sobre fraquezas. Hoje a gente vai falar sobre pecado. Hoje a gente vai falar como o inimigo ele trabalha em nossas vidas. Então, não precisa compartilhar, tá? Fala assim, olha, irmão, a minha fraqueza é essa. Não, é você e Deus. É você no seu quarto com Deus. Mas anote, fala assim, Senhor, essa é a área mais difícil da minha vida. Essa é a área na qual o inimigo trabalha. Essa é a área que eu mais caio. Porque, lembre-se o seguinte, não é porque nós somos crentes que nós não pecamos. Nós pecamos, só que nós temos que abandonar esse pecado. Então, durante a semana, esse papel, eu queria que você anotasse, assim, puxa, eu caio muito nessa área. Essa área aqui é muito difícil para mim. Mas que você ore. Não simplesmente você escreva por escrever, você simplesmente fala assim, eu erro porque um exemplo, porque eu tenho amor ao dinheiro, essa é a minha fraqueza. Não, você anote e ore por isso. Que você dê mais atenção a esse pecado, a essa fraqueza. Porque, na verdade, nós vivemos num país na qual as pessoas não se importam muito com isso. Talvez, se você abordar ou falar sobre pecado na sua empresa, talvez a pessoa olhe para você e fale assim, nossa, mas que isso? Pecado, que coisa boba. Não, a gente sabe que o crente, ele tem que se desviar do mal, de tudo aquilo que aparenta ser mal. Então, assim, não precisa anotar agora, tá? Até para você não ficar constrangido, o irmão está do lado, você pode levar isso para casa, mas que você reflita sobre o que você vai anotar. Eu também vou fazer esse exercício. Então, que você anotar durante a semana, que você possa orar. Não simplesmente anotar por anotar, mas ore por isso, tá bom? Então, essa é a dinâmica do nosso culto. Então, a mensagem de hoje chama-se Entregue a Deus as suas fraquezas. Na verdade, o pastor Viana, ele pregou semana passada, né? Então, eu até falei, pastor, a mensagem vai ser um pouco parecida. Então, nós vamos estudar um pouco sobre isso. Aí eu peço que os irmãos abram agora em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E assim, irmãos, a partir de agora eu quero que vocês prestem muita atenção no que nós vamos estudar, tá? Nós temos que estar vigilantes em todos os momentos, porque a gente sabe que no século XXI muitas coisas acontecem, e a tecnologia, ela acaba proporcionando isso, que o crente cai, tá bom? Então assim, eu sei que os irmãos estão dando caneta, mas não precisa anotar agora, tá? Vocês podem levar para casa e façam um exercício, você e Deus, porque a gente precisa estudar, a gente precisa tratar esse tema aqui. Deixa eu só terminar. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 3, é um livro bem conhecido, é uma passagem bem conhecida, tá? Então a gente vai ler trecho a trecho, tá bom? Todo mundo já? Beleza, vamos lá. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Só um minutinho. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que Deus tinha feito. E esta disse à mulher, aí atente-se agora, é assim que Deus disse, não comereis da árvore, não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela noite, nós queremos te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem nos feito, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom. Eu te peço que o Senhor abra o nosso entendimento para que o Senhor tenha a falar em nossas vidas, o Senhor Deus, a partir de agora. Te peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, o versículo 1, ele diz assim, ora, a serpente era mais astuta do que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse,
não comereis de toda a árvore do jardim. Percebam, aqui ele já diz uma característica. O inimigo, ele é astuto, ele é sagaz. Eu já queria iniciar a falar que é o seguinte: se tem uma coisa que me deixa louco, eu fico de verdade muito bravo, é quando você vê esses lugares que brinca desse negócio de ficar expulsando. Brinca com essas coisas de estar amarrado. Irmãos, a Bíblia já começa falando que ele é um ser sagaz. Não que não existam lugares que isso aconteça, mas existem lugares que as pessoas brincam, só que elas não têm ideia com que elas estão brincando. Então, a partir do capítulo 3, do versículo 1, a gente já sabe que ele é sagaz. E pense o seguinte, irmãos: ele sabe do meu e do seu pecado, e ele sabe de uma outra característica, ele vai tirar o peso do pecado. Tudo aquilo que é bom, ele vai fazer com que seja ruim, e o que é ruim, ele vai fazer com que seja bom. Então, a partir de agora, você vai ver que existem características que nós temos que nos atentar. E assim como ele sabe, ele estuda os nossos movimentos, ele sabe das nossas fraquezas. Ou você acha que não? Ele sabe das minhas fraquezas, ele sabe das suas fraquezas, ele sabe aonde eu caio, aonde você cai, e é essa área que ele vai trabalhar. Pense que o inimigo, ele não tira férias. Não existe Natal, não existe Ano Novo, não existe férias e não existe feriado. Ele vai estar lá 24 horas, ele vai estar lá e ele sabe da minha e da sua fraqueza. Então, aqui o texto já começa, e aí nós temos que pensar o seguinte: ele sempre vai tirar o peso, ele vai tirar o peso do pecado. Então, talvez existe algo aí na sua cabeça que você esteja pensando, um pecado que você talvez caia, uma fraqueza que você cai, é nessa área que ele vai cair. Então, um exemplo: se o seu problema é com dinheiro, é lá que ele vai. Se o seu problema é com promiscuidade, é lá que ele vai. Se o seu problema é com ira, é lá que ele vai. Se o seu problema é mau testemunho, é lá que ele vai. Se o seu problema é mulher, é lá que ele vai. Se o seu problema é homem, é lá que ele vai. Ele não dá um tiro de raspão. Eu falo isso aqui, no dia que ele der, vai ser no fronte, vai ser na cabeça, não vai para errar. Ele estuda os nossos momentos, ele sabe as nossas fraquezas. Só que as pessoas ignoram, acham que não, ele é um cara que não sabe de nada, ele não tem noção das minhas fraquezas. Não, ele sabe das minhas e das suas fraquezas, e ele vai estudar, ele vai trabalhar para que eu e você caiamos nessas fraquezas. E é como eu falei, o crente peca, sim, mas nós temos que abandonar esses pecados. E esse que é a questão que nós temos que pensar, porque nós vivemos num país onde você vê pessoas dando mau testemunho, só que elas não abandonam esses pecados, elas não abandonam aquilo que elas deveriam abandonar de fato. Então, aqui o que a gente vê? Que ele é sagaz, né? Ele é sagaz, e se você não tomar cuidado, ele vai trabalhar nessa área mais fraca da sua vida. Eu quero que você saiba, a partir de agora, que essa área mais fraca da sua vida, que passou aí na sua cabeça agora, é nessa que ele vai. Ele é um ser articuloso, ele é sagaz. Então é nessa área da sua vida que você tanto cai, é que ele vai. Versículo 2 diz assim, olha só: e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocarei, para que não morrais. Perceba o seguinte, vamos contextualizar para os dias de hoje. Muitos de nós, quando nós lemos um versículo aqui, quando ela fala assim, olha, do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele. Então, assim, existe uma consciência aqui. E aí eu quero te falar, nós também temos consciência do nosso pecado. Nós temos consciência da área que a gente cai mais. Eu tenho consciência, você também tem consciência. Nós sabemos qual que é a área na qual ele trabalha, na qual nós mais caímos. E às vezes caímos de formas bobas, sabe por quê? Porque a gente não ora. Sabe o que acontece? A gente não trata esse pecado. E pensa o seguinte, a fraqueza que talvez esteja passando na sua cabeça, é essa fraqueza que você tem que tratar. Lembra quando eu falei? Se você for ter exercício durante a semana de escrever, não simplesmente escrever por escrever, não. Escreve e trate ele. Ore por isso. Porque escrever por escrever, eu também posso fazer isso. Só que eu não vou tratar. E sabe o que vai acontecer? Eu vou cair dia após dia. E eu não vou ter um abandono. E esse que é o problema. O problema não só aqui, mas de crentes do mundo todo. Então perceba o seguinte, tem uma consciência, nós também temos essa consciência. Qual que é a área que você mais cai? Qual que é o pecado que você mais cai? Qual que é aquela situação que você cai diariamente, dia após dia, meses após meses, anos após ano? Qual que é a área? Você tem que pensar sobre isso, porque você tem que tratar isso. Não só simplesmente falar assim, olha, eu amo muito dinheiro, é um pecado que eu caio muito, mas tá.
Você tratou? Você ora por isso? Você clama a Deus para que Ele possa te livrar, para que Ele possa te dar entendimento, sabedoria, para que você se desvie desse mal? Então, pare para pensar, existe uma consciência e, olha só, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque o pecado, ele é uma brecha, e ele vai entrando de forma, sutil, ele vai entrando de forma sutil, e quando vê, já foi. Então, talvez, uma pessoa, ela está tão enrolada, ela está tão numa situação tão complicada, que ela já não consegue mais desenrolar, sabe por quê? Porque ela não trata aquele assunto. Ela não quer resolver aquele assunto, ela não quer clamar a Deus, Deus me dá sabedoria, porque eu preciso vencer esse pecado. É essa fraqueza que tanto me faz cair. Então hoje eu quero que você tenha consciência da seguinte coisa, você tem que tratar esse pecado, você tem que orar por ele, você tem que pedir para que Deus te dê sabedoria e discernimento para se livrar disso. E crente peca, mas nós não devemos estar seguidamente no mesmo pecado. É isso que nós temos que ter consciência. E aqui, quando a gente vê esse versículo, eu paro para pensar, nós temos a consciência, nós temos. E hoje as pessoas no mundo aí fora, você acha que com essa promiscuidade que há, vocês acham que ela não tem consciência que aquilo é errado? Olha o que acontece na Avenida Paulista todos os anos. Olha o que acontece na Avenida Paulista todos os anos. Vocês acham que não existe um pingo de talvez de discernimento da pessoa, isso daqui não é certo? Existem pessoas que sabem que aquilo não é certo. Olha o que acontece com o nosso país, olha o que acontece com o mundo afora. As pessoas têm consciência disso, elas têm consciência. E aí, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem dele tocarei, para que não morrais. Então, aqui existe uma consciência, e eu sei que também nós temos essa consciência dos nossos pecados. Versículo 4 diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente, olha isso, olha como ele é sagaz, escuta isso, certamente, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Certamente não morrereis, certamente você pode estar naquele grupo que tem promiscuidade, certamente você pode andar com aquele grupo de amizade que vai te levar para o fundo do poço, certamente você pode fazer coisas absurdas, isso é bom, é isso que ele vai fazer, ele vai trabalhar para que você e eu caiamos. É isso que ele vai fazer. Certamente você pode ir para a balada, certamente você pode beber, certamente você pode ficar com várias pessoas, certamente pode fazer isso. Perceba como ele é sagaz, perceba como ele é um ser astuto, certamente você pode. Perceba como as coisas aqui elas começam a se encaixar. Muitas pessoas andam de formas desordenadas, irmãos. Eu já tenho dito isso aqui. Muitas pessoas andam de formas desordenadas, achando que a sua vida está muito bem assim. Talvez você conheça alguém no seu trabalho que dê mau testemunho, que é crente. Por exemplo, na onde eu trabalho, houve um comentário lá que diz que uma pessoa, que é da equipe lá, ele é casado, mas ele faz os negócios dele. Ou seja, quando a gente é crente, a gente ouve algo como isso, a gente acaba se doendo. Eu, particularmente, eu fico triste com isso. Mas você vê, certamente você pode, certamente isso, certamente aquilo, mas a gente sabe que o crente, ele tem um discernimento. Por mais que ele caia e fale assim, olha, esse é o pecado que eu mais caio, e eu preciso tratar ele, irmãos, nós temos que ter consciência. Quantas pessoas você não conhece assim? Quantas pessoas não estão afundadas em pornografia? Quantas pessoas não estão afundadas em promiscuidade? Quantas pessoas não estão afundadas ao amor ao dinheiro? Talvez essas sejam das maiores fraquezas, a gente vai ver algumas outras. Quantas pessoas não estão afundadas nisso daqui? E eu posso falar uma coisa? A TV, ela é um dos maiores veículos hoje que incute isso nos nossos lares. Certamente pode homossexualidade, certamente pode isso, certamente pode aquilo. A TV, ela é mestre em fazer isso. E se os irmãos não perceberam, comece a se atentar a isso. A gente não pode simplesmente deixar qualquer lixo entrar no nosso lar. A gente não pode simplesmente deixar qualquer programa lixo entrar no nosso lar. Desculpa ser duro dessa forma, mas é assim que as coisas são. Certamente as coisas podem, certamente pode. Essa semana eu estava lendo, porque assim, você abre a internet e você acaba lendo que de tabela outras coisas. O ator fulano de tal diz que saiu com outro homem, mas ele não é homossexual. Aí, difícil, né? Então, né, como é que é? A soma de 1 mais 1 vai dar 3 na sua aí, porque não está dando 2.
Então, assim, certamente isso vai acontecer, e a TV, eu falo que é um dos meios que mais vai incutir isso nos nossos lares. Ela mais vai, sabe, empurrar isso nos nossos lares. Só que nós, como crentes, nós temos que ter o discernimento. Cabe eu deixar isso entrar no meu lar? Cabe eu deixar entrar isso no meu lar? Nós temos que ter esse discernimento. Caio, me traz um pouquinho de água, por favor. Eu vi o Caio aí. Um pouquinho de água, por favor. Então hoje, se a gente não se atentar, isso vai acontecer. E olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, o que diz? Apartai-vos do que aparenta ser mal. Então talvez a sua fraqueza esteja numa área da sua vida que você não consegue se apartar, você está ali, consequentemente você não consegue. Só que em 1 Tessalonicenses diz que você tem que se afastar, você tem que se distanciar daquilo que aparenta ser mal. E esse é o mal, não só do brasileiro, mas de muitos crentes, que eles querem, sabe, ficar administrando aquele pecado. Sabe aquela fraqueza que ela tanto cai, ela quer administrar. Sabe, achando que é um jogo de futebol, ela está ganhando de 2-1 e ela vai administrar. Vai ser aquele meio sedentário, sabe, que vai ficar fazendo ali o meio de campo. Mas não, não existe você administrar pecado. Não existe você administrar fraquezas. Não existe você administrar coisas que no final talvez vai te levar para o inferno. E esse é o problema. Você não tem que administrar pecado, você não tem que administrar suas fraquezas. Obrigado. Você não tem que administrar, irmãos, em momento nenhum as suas fraquezas. Você imagine só, eu chegar para os pastores, para o pastor Neil, para o Viana, então, eu administro os meus pecados e as minhas fraquezas. Assim, tá no controle. Não existe isso, não existe esse negócio de você ficar administrando o pecado ou fraquezas. Você tem que se distanciar, você tem que se apartar, porque esse é o mal de muitos crentes aqui do Brasil e do mundo todo, porque eles querem, sabe, coabitar com o pecado, querem coabitar com suas fraquezas. Ora eu posso estar legal, ora eu posso pecar, ora eu posso pecar, ora eu posso estar legal, e esse é um problema. Continuando, versículo 6, diz assim, ó, irmãos, esquece fantástico hoje, hein? Porque hoje a mensagem não vai demorar tanto, mas não conta que vocês vão assistir os gols, enfim, do que aconteceu, tá? A gente vai para a mensagem hoje, tá bom? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. E tomou o seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e a ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Olha só, quando a gente para pensar num versículo como esse, talvez tenha uma área na sua vida, que você acha agradável aos teus olhos. Talvez tenha uma área na sua vida que na verdade ela é uma fraqueza, mas aos teus olhos você acha que aquilo é bom, mas na verdade não é. Sabe por quê? Porque aquilo dali vai contra a vontade de Deus. Aquilo vai contra o que você é, crente. Então eu fico pensando, né? Talvez, né? Eu estou pensando aqui, tá? Eu não estou pensando em ninguém, tô só imaginando. Talvez tenha uma área na sua vida que para você, para os seus olhos é bom. Tá tudo legal, tá tudo tranquilo. Mas você já se perguntou se aquilo que você gosta, se aquilo que você quer de fato é a vontade de Deus, se Deus se agrada daquilo? Olha só, pense nisso. Talvez tenha uma área na sua vida que hoje está dessa forma. E como eu falei lá na frente, eu e você, nós temos ciência do pecado. Você sabia disso? Nós pecamos e nós temos ciência. Imagine, eu fiz algo muito ruim, eu dei um mau testemunho. Eu sei que eu cometi aquilo. E é uma área que eu tenho que tratar. É uma área muito falha na minha vida que eu tenho que tratar. Nós temos essa ciência. Mas assim, a minha pergunta para você que nos visita, até para você que é um crente aqui de Vila São José, ou para você que é crente de visita de outra igreja, você está tratando esse pecado? Você de fato está tratando essa fraqueza que você tanto cai? Porque talvez aos teus olhos isso é bom. Ah, que legal, mas para Deus isso não é. Você como crente, isso não é uma vida boa, isso não é uma coisa legal para se viver. Aí sabe o que acontece? Aos nossos olhos, muitas coisas a gente deixa incutir, a gente fica assistindo alguns programas, sabe? Alguns programas que não convêm, alguns programas que tem sexo ilícito, alguns programas que você aluga o pay-per-view lá, isso é bom. As pessoas acham que isso é bom. E aí sabe o que acontece? As pessoas deixam seus filhos assistirem, seus maridos, suas esposas,
Esse que é o problema, porque para ela, os olhos dela, aquilo dali é bom. Aí sabe o que ela vai fazer? Ela coloca o filho dela lá para incutir todas essas coisas. Aí sabe o que ela faz? Ela coloca o marido lá para ver mulher pelada, olha só. Aí ela vai, pega os homens lá, o marido, e fala assim, olha que legal, tá aqui, eu pego sua mulher, tem uns homens marombados, olha só. Isso é bom, vamos assistir, porque tudo isso é muito bom, isso é muito legal. Talvez aos olhos dela isso seja muito bom. Mas na verdade, ela está levando destruição para o seu lar. Ela está levando total destruição, porque coisas que acontecem nos dias de hoje, não só TV, mas internet, destroem famílias. E é isso que nós não enxergamos. Aí existem coisas que aos olhos da pessoa, não, isso é muito bom, mas na verdade ela simplesmente está destruindo. Ela está destruindo o seu lar. Aí ela deixa de vir para o culto, ou ela deixa de fazer alguma coisa com relação a Deus, para poder ficar assistindo programas, e deixa de vir aqui, estar em comunhão com os santos, deixa de poder aprender. Irmãos, olha só, quando eu comecei aqui, de verdade, eu vou assumir, eu era muito ruim para falar, era muito ruim, mas olha só, depois de muito tempo a gente vai aprendendo. Aí você vai observando o pastor Neil, o pastor Viana falando, você vai observando os irmãos falando, você vai aprendendo. E é assim que as coisas são, porque nós estamos aqui diariamente, aprendendo e aprendendo, e isso é muito bom. Então talvez você que esteja aqui, você está trocando o culto, porque você acha que é bom aos seus olhos, você fica assistindo Big Brother, a Fazenda, e você deixa de estar aqui aprendendo. Aí você incute os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, para ficar vendo talvez sexo ilícito ou promiscuidade. É isso que está acontecendo. Talvez você troque um culto, talvez você troque uma mensagem, talvez você troque algo que vai edificar você por coisas desse mundo. E aí as pessoas têm mais prazer nas coisas desse mundo do que estar na igreja, do que ouvir seu pastor, do que ouvir uma mensagem que pode mudar a vida dela de forma definitiva. E esse que é o problema. Nós temos que pensar sobre isso. Verso 8. Eu ouvi a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Quando eu vejo um versículo como esse, o que eu vejo? É que nós também somos assim, nós nos escondemos, sabe? Todas as vezes que nós cometemos algo de errado, todas as vezes que nós fazemos algo que não agrada a Deus, a primeira coisa que nós fazemos, não ler Bíblia, não ir para a igreja, afastar-se dos irmãos, afastar-se da igreja. É assim que as coisas são. Ou seja, aquela fraqueza que ela tanto cai, que ela tanto ela tem dificuldade em trabalhar, ao invés de ela estar aqui para mudar, não, aí ela se afasta da igreja, afasta dos cultos, afasta da mensagem, afasta de tudo aquilo que pode fazer com que ela volte aos caminhos do Senhor, que ela possa voltar ao primeiro amor. É isso que acontece, que muitos crentes, veja quantas pessoas estão fora, veja quantas pessoas que um dia fizeram parte de Vila São José ou de outra igreja e que hoje vivem como um demônio na vida. Talvez você conheça, talvez você saiba de alguém que está nessa forma, talvez você saiba de alguém, imagine, fez parte de uma igreja e hoje está tendo muito das drogas. Isso a gente vê, isso a gente consegue ver nos dias de hoje. Muitas vezes, quando nós pecamos, quando nós nos afastamos, posso falar uma coisa para você? É ladeira abaixo. Não tem como você se dar bem, não tem como você se sobressair, não tem como Deus se dar mal nessa, porque Ele é absoluto e nós não. Então, todas as vezes na qual nos afastamos, aquela fraqueza que nós sempre caímos, nós não tratamos, nós não confessamos, nós não oramos, é ladeira abaixo. Porque a partir da hora do momento que você se decide a não fazer parte de um corpo, a não estar aqui, a não aprender, é ladeira abaixo. Não existe a mínima possibilidade de você se dar bem se você não estiver aqui hoje. Nós poderíamos estar em outro lugar, nós poderíamos imaginar estar no Rock in Rio, mas nós estamos aqui hoje, aprendendo. Muitas pessoas estão lá, mas elas poderiam estar em igrejas aprendendo. Foram escolhas, a vida é feita de escolhas. Então nós escolhemos estar hoje aqui, aprendendo, absorvendo o máximo do possível para que nós não saiamos daqui de forma indiferente, como se nada tivesse acontecido. Não porque eu preguei, imagine, eu não mudo nada, talvez seja o pior dos pecadores, mas a palavra, ela muda vidas e corações, e é isso que nós temos que ter em mente. Irmãos, e é assim, eu vou teimar nessa parte, nós temos que confessar, nós temos que nos prostrarmos perante o Senhor, nós temos que tratar esses pecados, nós temos que chegar, meu Deus, eu não consigo, essa é uma área extremamente difícil na minha vida. Talvez você esteja pensando aí já numa área muito difícil. Qual que é a área que você cai?
quero que você diga, mas qual que é a área que você mais cai? Qual que é a área que você é mais fraco? Aquela área que você não consegue vencer. É essa que você tem que orar. Você tem que erguer muros, irmão. Sabe por quê? Porque vão ser ataques atrás de ataques. E quando você vê, você já caiu de novo, e de novo, e de novo. E você não se afastou, porque você simplesmente escreveu num papel, e você não orou por isso. Você não tratou, você não quis simplesmente falar assim, Senhor, me ajuda. Porque essa é uma área extremamente difícil da minha vida. Você tem que tratar, eu tenho que tratar, nós temos que tratar, nós temos que criar muros sobre isso, irmãos. Obrigado. Nós temos que tratar. Se nós não fizermos isso, sabe o que vai acontecer? Vocês simplesmente vão chegar em casa, vão escrever e não vão orar por isso. Porque nós vivemos numa nação, irmãos, pare para ver todas as coisas que estão acontecendo. 2020 está chegando e olha só a tecnologia. Ela pode trazer muitas coisas para dentro dos nossos lares. Então nós temos que orar. Existem coisas, irmãos, que são boas, mas tem coisas que não são boas. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus Adão, e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Aí versículo 12. Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, me deu da árvore e eu a comi. Olha só. Não orar, não estar na igreja, não fazer parte de um corpo, não estar aqui, irmãos, isso é muito ruim. Pense o seguinte, tudo que Deus nos dá é bom, então Deus capacita as pessoas. Por exemplo, a internet ela é boa, certo? A internet, desde que você glorifique a Deus e desde que você vá usar a internet para o seu conhecimento, imagina, eu quero expandir para eu ser um profissional bom, eu também quero ser o melhor profissional. Eu quero estudar muito bem, às vezes você está numa pós, numa faculdade, a internet ela te ajuda. A internet te ajuda em muitas coisas, olha só. Teve uma vez que eu estava num projeto e o cara chegou para mim e falou assim, eu preciso de um projeto de mobile dessa forma. E eu não fazia a mínima ideia de como começar. Aí o que eu fiz? Joguei no Google, como é que começa o projeto? As coisas, elas são boas. Só que existe uma coisa, olha só, a internet ela é boa. Só que existe uma coisa, aí quem é de TI vai saber do que eu estou falando. Deep Web. Aí existe uma coisa chamada Deep Web. Sabe o que é Deep Web? É o submundo da internet. Resumindo, é o mercado negro. Vocês já ouviram falar no tal de mercado negro? É isso. Aí olha só, a internet ela é boa. Nós glorificamos a Deus. Nós expandimos nosso conhecimento, porque eu quero estudar, eu quero trabalhar, como eu falei, eu consegui me safar com esse projeto, que eu coloquei lá no Google, como é que faz um mobile tal, e eu consegui trazer dali uma ideia, falar, tá aqui o projeto, era isso. Mas existe uma coisa chamada Deep Web, aí agora não se escandalize, eu vou ser bem sutil. Lá na Deep Web, nós temos coisas, é um submundo, como eu falei para você, todas as coisas são boas, mas aí existem pessoas que distorcem. E aí, lá na Deep Web, existem pornógrafos, matadores de aluguéis, depravados, satânicos, pessoas que praticam pedofilias, terroristas, necrofilia e muitas outras coisas. A internet ela é boa, mas aí existem pessoas que criam a Deep Web, que é o submundo, é o negócio mais sujo. Ou seja, Deus dá o conhecimento à pessoa, beleza, vou fazer coisas boas, aí a pessoa, legal, ela consegue dar um up, ela consegue se levantar, mas existem aquelas pessoas que fazem coisas más, sabe? Talvez a pessoa, ela é fraca, o pecado dela, imagina, na pornografia, o pecado dela, imagina, no amor dinheiro, aí existe o submundo, uma internet como essa, que a pessoa vai lá, se afunda. Existem coisas como essa nos dias de hoje. Então, talvez você nunca ouviu falar, mas existem coisas como essa, infelizmente. Aí sabe o que acontece? Aí vai acontecendo aquele efeito dominó, as pessoas vão entrando, vão acessando, vão se misturando, vão se envolvendo com aquilo, e ela sabe que aquele é o fraco dela, e aí quando acontece, as polícias estouram, explodiu o negócio de pedofilia, pegou, terrorista, e olha só, existem coisas como essa, infelizmente nos dias de hoje, existem coisas como essa. Tudo que Deus nos dá é bom. Mas aí existem pessoas que distorcem a palavra. Existem pessoas que fazem coisas como essa, para que as pessoas caiam, para que as pessoas simplesmente se afundam no lamaçal. E aí sabe de uma coisa? Talvez uma pessoa dessa para se reerguer é muito difícil. Só pela misericórdia de Deus. Tudo que Deus nos dá, tudo que Ele nos dá é bom.
Só que aí existem pessoas com pensamentos como esse, que criam coisas de tal situação como essas. E eu não vou nem falar o resto, porque dá nojo. Mas é só uma pontinha do que acontece. Vamos lá. Para a gente já quase ir para o nosso final. Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita será mais do que toda a fera, e mais do que os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e do pó comerás todo o dia da tua vida. Então, assim, irmãos, eu não sei qual é a sua fraqueza. E o que nós aprendemos aqui? Que ele é astuto, ele é sagaz. Ele sabe trabalhar na minha vida e na sua vida. Não existe nenhum momento ao qual você possa falar assim, não, essa área da minha vida ela é muito difícil, ele não sabe trabalhar. Não, ele sabe trabalhar. Então nós aprendemos aqui, nesse versículo do 13 e 14, é que ele é sagaz, ele é um ser feroz. Ele, como eu falei, não tira férias, não tem Natal agora, não tem recesso para ele, não tem Ano Novo, não tem viagem para a praia, não tem viagem para o campo, não existe, eu vou tirar no campo, eu vou deixar. Não, ele vai trabalhar, ele vai nessa área mais difícil da sua vida. Só que muitas vezes nós brincamos com ela, esse que é o problema. E aí, quando a gente para pensar, ele vai trabalhar, e aí cabe você pensar o que você vai fazer. Você vai tratar esse assunto? Você vai tratar essa fraqueza? Você vai tratar esse pecado que tanto você cai? Ou você simplesmente vai anotar no papel, como você talvez vai chegar hoje e vai fazer, e simplesmente não orar por esse assunto, você simplesmente não lidar com esse assunto. Qual é a maior fraqueza da sua vida? O que você tem mais passado na sua vida que você tanto cai? Qual é a área da sua vida na qual você não consegue escapar, que você sabe que é uma área difícil? Qual é a área? Essa é a minha pergunta para você nessa noite. O que você tem feito, que você talvez tenha tentado escapar? Você simplesmente tem lido o versículo e falado, Senhor, muito obrigado pelo dia, me ajuda nessa fraqueza, amém, tchau. Será que é dessa forma? Será que é uma oração dessa forma? É uma aproximação de Deus dessa forma que nós estamos fazendo? Qual que é a maior área da sua vida hoje que você cai? Qual que é a fraqueza hoje na sua vida que você mais cai? Nós temos que pensar nisso, nós temos que tratar esse assunto, não simplesmente falar por falar e não tratarmos, nós não orarmos por isso. Esse é o problema do crente. Nós não tratamos assuntos como esse, nós não tratamos pecados, nós não confessamos a Ele, e esse é um problema. Nós não confessamos os pecados, irmãos. A gente vai ler um versículo mais para frente que diz exatamente sobre isso. E olha só, pare para pensar agora. Qual que é a área que mais te machuca? Qual que é a área? Qual que é a área que o inimigo tem mais trabalhado na sua vida hoje? Qual que é a área? Qual que é a fraqueza? O que está acontecendo com você hoje? Fala assim, hoje essa é a área que eu mais caio, é a área na qual eu tenho mais dificuldade. Qual que é? Pense, pare para pensar. Olha só, talvez a sua fraqueza, ou talvez você pense, sabe, você está num pecado que você não tem mais alegria em estar aqui na igreja. Talvez você está num estado tão deplorável que você prefere ficar assistindo esses programas de estar aqui. Talvez você esteja passando por uma situação que você não tem mais alegria. É como fala, eu não vou tomar a ceia porque eu estou mal. Não, você tem que fazer isso sim. Não existe esse negócio de não tomar, eu estou mal e não vou tomar ceia. Qual que é a área que você mais está caindo? Qual que é a área que você não está tratando? Talvez você está tendo mais prazeres nesse mundo. Talvez você tenha mais alegria com coisas desse mundo e não tenha alegria estar aqui na casa de Deus. Mas sabe de uma coisa? Existem pessoas lá no Oriente Médio que morrem porque elas não negam a Jesus Cristo. Pessoas que ficam enfileiradas, uma do lado da outra, enrolado bombas de TNT, que o cara aperta e a cabeça para tudo quanto é lado. Só que nós vivemos num país na qual o evangelho, olha só, portas abertas. Aí nós preferimos fazer o quê? Abraçar a promiscuidade, abraçar coisas desse mundo, sabendo que a sua fraqueza está ali, mas eu não quero estar na igreja, eu quero estar lá. Eu quero estar lá na Paulista, eu quero estar lá nesses lugares, onde a gente sabe que o diabo reina, é lá que ele está. As pessoas não querem tratar, ela sabe daquele problema, ela sabe daquela área, mas ela não quer tratar, ela não quer lidar com aquela situação. Então talvez o seu problema seja
não ter mais alegria em estar aqui na igreja, não ter mais alegria de ver o pastor pregar, imagine, não por ele, mas pela palavra, sabe, a palavra que vai ser exposta, como eu falei, vocês talvez os irmãos estão aqui, mas não é eu, é a palavra, eu sou um pecador, mas a palavra ela é eficaz, mas talvez você perdeu a alegria de estar na igreja, talvez você perdeu a alegria de estar aqui em comunhão com os santos, talvez o seu maior problema, é como eu disse no começo, é o amor ao dinheiro. Talvez você ama tanto o dinheiro que você não consegue se afastar, sabe? Aquela coisa, não, eu amo muito dinheiro, e aí eu não consigo ir para a igreja, sabe? Sei lá, é um negócio que me dá, eu não consigo, essa é a minha fraqueza, sabe? É um pecado que eu não consigo. Eu trato e não consigo vencer. Talvez o seu pecado está em mulher. Sabe aquela conversa que você fica lá, eu digo assim, numa forma retórica, mas sabe aquela conversa? Vamos ver onde vai dar essa conversa com essa mulher aí. Vamos ver aonde vai dar essa conversa com esse cara aí. Vamos ver até onde vai. Talvez o seu problema seja com o homem, não sei, talvez o problema seja com mentira, as suas fraquezas. Qual é a sua fraqueza? Talvez, irmãos, o problema de muitos, o pecado é um mau testemunho. Como eu falei, talvez vocês trabalham com pessoas que são crentes, mas de alguma forma dão um mau testemunho. Qual é a sua fraqueza? O que você tem passado? Talvez, irmãos, pastor, eu não me lembro, ele pregou sobre ingratidão aqui, eu não me lembro quem foi que pregou, mas foi uma mensagem muito edificante. Talvez, irmãos, nós estamos errando numa área de ingratidão. Nós não somos gratos por termos uma igreja, não somos gratos por termos 2 pastores, não somos gratos, irmãos, em estarmos aqui, não somos gratos porque Cristo morreu por nós. Nós não somos gratos, talvez o nosso maior problema é a ingratidão. Irmãos, se tem uma coisa que eu sou grato a todos vocês, é por tudo que vocês fizeram por mim, tudo que vocês fizeram ao longo de mais de uma década que eu estou aqui. Eu sou muito grato a todos vocês. É como eu falei, quando eu cheguei aqui, imagine, eu não sabia, eu era muito nervoso, eu não sabia falar. Só que aí a gente vai observando os dois aqui, a gente vai aprendendo. E aí a gratidão. Olha só, eu já falei isso para alguns. Como é que vocês acham que eu tive uma base para criar meu filho? Você acha que foi no mundo? Não. Vocês me ensinaram. Eu fui observando, irmão, cada um. Lógico que a criação do Vitor é diferente da do Davi, diferente do pastor Viano, do pastor Ney, é diferente. Mas eu fui observando, por isso que eu sou grato, porque vocês me ensinaram. Vocês me ensinaram como fazer. E pode ter certeza que não foi no mundo que eu aprendi, foi com vocês que eu aprendi. Então eu fui observando, olha como é que ele faz, olha isso. Só que hoje, depois, imagine que eu tive o Vitor, quando eu tive o Vitor, eu já tive uma base, porque vocês me ensinaram. Então talvez o problema seja ingratidão, talvez não seja grato. Poxa, nós temos uma igreja, sabe, 2 pastores expostos, talvez seja isso. Mude isso. Agradeça por termos pastores, diáconos, agradeça por termos irmãos aqui dispostos, agradeça por isso. Talvez você possa pensar, mas isso é algo tão bobo. Não! Lembra que eu falei, no Oriente Médio as pessoas morrem enfileiradas? Esses dias eu estava vendo, sabe como o pessoal lá da África estava cultuando a Deus? Acabou, não tinha telhado, não tinha nada, mas eles estavam lá no meio da chuva, eles estavam louvando a Deus, estavam glorificando a Deus, e eles não tinham nenhuma dessas paredes e nem o teto, mas eles estavam lá, e felizes. Esse que é o melhor da coisa, a gratidão. Talvez essa seja uma área da sua vida que você tanto é dificultoso, eu não consigo vencer porque eu sou ingrato, porque eu não gosto de vir para a igreja, porque isso, porque aquilo. Irmãos, é muito bom estar na igreja. Salmo 122:1 diz o quê? Olha que coisa boa. Então, pense, daqui a alguns meses, nós entraremos no ano de 2020. E é como eu falei no início. As coisas estão acontecendo muito rápidas. Muito rápidas. Não que as coisas não aconteçam nos dias de hoje, elas acontecem. Mas as informações, elas vão muito rápidas. E aí cabe a gente tomar escolhas na nossa vida. O que você, o que nós estamos fazendo para que a gente se afasta? O sistema, esse mundo jaz do maligno. Tome cuidado com a internet, tome cuidado com TV, tome cuidado com amizades, tome cuidado com tudo aquilo que te afasta. Tome cuidado com as fraquezas na qual você sabe, mas mesmo assim você quer coabitar com ela. Tome cuidado com aqueles pecados que você quer coabitar com ela. Tome cuidado com aquilo que você sabe que você vai cair, mas você vai testar. Eu vou testar, Deus, vamos ver se vai dar certo. Eu vou, mas vamos ver se vai dar certo. Tome cuidado. Porque no final, sabe o que vai acontecer? É ladeira abaixo. Não tem como dar certo, como eu falei, não tem. A possibilidade de dar certo alguma coisa
pela sua própria vontade, esquecendo Deus, é zero. Você vai se frustrar, você vai se dar mal. É uma presepada isso. Então tome cuidado. Olha só, esse sistema jaz do maligno, nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós vemos, com as coisas que nós, às vezes, estamos ali, nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter consciência disso, de todas as coisas. Qual é a maior fraqueza da sua vida? Aonde você mais tem dificuldade para vencer o pecado? E olha só, nessa noite, para você que nos visita, eu quero dizer algo para você. Arrependa dos seus pecados, crê em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Não existe presente melhor ou maior que esse, não existe. Eu quero falar para você que nos visita, que o inimigo também trabalha na sua vida para que você caia, para que você não esteja hoje aqui. Talvez ele queira que você estivesse vendo o jogo, talvez ele queira que você estivesse assistindo Faustão, mas não, graças a Deus você está aqui. Então você que nos visita, eu quero te pedir, crê em Jesus Cristo como o Senhor Salvador e arrependa-se dos seus pecados. É isso que nós temos que fazer. Para você que já é membro de Vila São José, ou você que nos visita, que é de outra igreja, talvez você esteja afastado, talvez você esteja coabitando com o seu pecado, talvez você esteja coabitando com a sua fraqueza, e você está administrando, você vai se dar mal, você vai se dar mal. Não administre pecado, não administre fraquezas, não faça isso, distancie-se do que aparenta ser mal, ore a Deus, trate esse assunto, porque se você não tratar, você vai se dar mal. Nós temos que tratar todos os assuntos na qual nós sabemos que nos afasta de Deus. Provérbios 28, 13. E é um versículo maravilhoso. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Trate esse seu pecado, trate a sua fraqueza. Qual que é a área que você mais tem caído na sua vida? Qual que é a área na qual você tem mais penado? Você não consegue se livrar. É essa área que o inimigo vai trabalhar e ele vai te derrubar. Se você não tiver uma vida em comunhão, se você não tiver com santos aqui, se você não estiver orando, lendo a Bíblia. Esqueça essa balela que uma festinha, que algo vai te fazer feliz. É uma felicidade momentânea. Depois, sabe o que vai acontecer? Essas pessoas que estão lá no Rock in Rio, é uma alegria assim, legal, vi minha banda, legal, mas depois é só tristeza, porque é vazio. Só que aqui não, aqui você sai cheio do Espírito Santo, aqui você aprende, aqui você sai de uma forma na qual você pensa, puxa vida, é maravilhoso estar na casa de Deus, é maravilhoso aprender. É maravilhoso, tudo isso é maravilhoso, irmãos. Quando eu comecei aqui, eu não entendia muita coisa. Aí o irmão Miguel começava a falar, e aí aquelas coisas começaram a fazer sentido para mim. Talvez você que nos visita hoje aqui, talvez algumas coisas para você não faz muito sentido. Puxa, o que é isso? Irmãos, a palavra de Deus ela é eficaz, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Vou ler mais uma vez, Provérbios 22, 3. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Como você tem tratado esses pecados? Como você tem tratado essas fraquezas? O que você tem feito para você se distanciar disso daí que está caindo? Sabe esse pecado que você acabou de pensar? É essa área, é nessa área. O que você tem feito a respeito? O que eu tenho feito a respeito? O que nós temos feito a respeito? O que nós temos, sabe? Qual é a atitude que nós temos feito? O que a gente está fazendo? Nós estamos orando, nós estamos entregando a Deus, nós simplesmente estamos falando assim, Deus, trata essa minha área porque é a área que eu mais caio. Não! Irmão, quebrante-se a Deus. Converse, Senhor, eu não consigo, me ajuda. Mas não é de uma forma mequetrefe, não é uma oração qualquer, irmãos. É uma oração na qual você sabe que você precisa se livrar desse pecado, essa fraqueza que tanto você cai. Jovens, a gente tem falado isso em sala. Nós temos estudado isso em sala. O que nós temos falado? Esse mundo, o sistema jaz do maligno, ele vai querer que vocês saiam daqui. Sabe o que ele vai falar? Vai para balada, vai beber, vai ter sexo antes do casamento. É isso que o mundo vai fazer com vocês, jovens. E a gente tem conversado sobre isso em sala. É isso que nós temos conversado. Firme-se na igreja, não saia daqui. Esse é o melhor lugar do mundo de estar, irmãos. É uma paz sem igual.
Às vezes, quando eu estou aqui, ou quando eu estou lá atrás, eu simplesmente paro de cantar porque eu quero ouvir. É uma paz sem igual. Não existe paz comparada a essa. Amanhã todos nós vamos trabalhar, a gente tem que trabalhar, legal, mas a paz que nós temos aqui, ela é tremenda e maravilhosa. Pense, qual que é a área que você tem mais caído? É uma área que você tem que tratar? Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 5 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio do Espírito Santo, Ele nos concedeu. Deus sabe das suas fraquezas, Ele sabe da minha fraqueza. Você tem que confessar, você tem que tratar esse pecado. Qual que é a área na qual você mais está caindo? Qual que é a área na qual você sabe que você não consegue vencer? Qual que é a área que essa eu não consigo vencer? Você tem que tratar essa área. Talvez se você esteja tratando de qualquer forma e não está tendo retorno, eu acho que você tem que pensar assim como eu tenho que pensar. Talvez você não consiga escapar porque a forma como você se chega a Deus é de uma forma, sabe, tão banal, de uma forma tão de qualquer forma, que, sabe, não está tendo retorno, não tem resposta, mas como é que você se achega a Deus? Você simplesmente chega para Ele e fala assim: Deus, essa área aqui é uma área difícil na minha vida. Só, é isso aí. Ah, não vou me quebrantar, não, tá tudo bem, ó Deus, essa área aqui é muito difícil, tá? Faz a sua obra aí, eu quero parar, tá? Não, não é assim. Qual é a área que você tem mais caído? O que você tem feito para que Deus te dê sabedoria e discernimento para você sair dessa área, essa parte fraca da sua vida? Eu sei da minha, e eu espero que vocês saibam da sua. Eu espero que hoje você saia daqui pensando: a área que eu mais caio, eu tenho que tratar ela. Esse papel que a gente deu, imagina, uma coisa simbólica, é só para você chegar em casa e não esquecer quais são as suas fraquezas, porque eu também tenho as minhas. É essa, essa e essa. Senhor, me ajuda nessa área aqui, porque essa eu não consigo vencer sem o Senhor. Não dá. É uma batalha árdua, é uma batalha difícil. Então, durante a semana, eu convido vocês a fazerem essa reflexão. Eu convido vocês a refletirem sobre a área mais difícil da sua vida. Eu convido vocês a refletirem, orar e pedir por misericórdia para que Deus possa trabalhar na sua vida, porque Ele tem feito coisas boas, Deus é bom. Só que nós temos também que nos achegar até Ele, mas não de qualquer forma. Nós temos que falar: Deus, me ajuda, porque sem a Tua misericórdia, sem o Senhor eu não consigo. Então reflita durante a semana, pense quais são as suas fraquezas, pense qual é a área mais dificultosa da sua vida, pense na área na qual você não consegue sair dela. É nessa área que você precisa trabalhar, é nessa área que o inimigo vai trabalhar. E se você não criar muros, se você não orar, se você, sabe, não se quebrantar perante o Senhor, você sempre vai cair. Sempre. Não existe como dar certo se você estiver distante, não existe como dar certo se você não se quebrantar, não existe como dar certo se você simplesmente orar por orar. Se você não simplesmente não se quebrantar: meu Senhor, tenha misericórdia, porque eu não consigo. Então essa mensagem dessa noite, irmãos, que vocês possam refletir, eu também, todos nós, qual é a área mais fraca da sua vida? Entregue as suas fraquezas a Deus, Ele pode tudo. Eu não posso nada, eu sou um pecador. Mas Deus, Ele pode tudo, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Todo-Poderoso. Vamos orar. Senhor, nós queremos Te agradecer pelo dia, nós queremos Te agradecer pela noite. Obrigado porque o Senhor é bom e tem trabalhado em nossas vidas. Te peço que o Senhor abençoe, ó Senhor Deus, pessoas que estão aqui nessa noite, para que nós tenhamos consciência dos nossos pecados, tenhamos consciência das nossas fraquezas, tenhamos consciência, Senhor Deus, de que nós temos que nos derramar, nos quebrantar perante a Ti, Senhor Deus, porque se confessarmos os nossos pecados, o Senhor, ó Pai, nos ajuda. Eu Te clamo que o Senhor abençoe aqueles que estão nos visitando, aqueles que já são membros também, para que possamos ter o discernimento, Senhor Deus, que nós temos áreas fracas da nossa vida, mas o Senhor pode tudo, o Senhor pode nos ajudar. E em nome de Jesus, a quem Te peço e Te agradeço. Amém.